Então tá, o capítulo 17, eu vou falar do item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma, nem outra coisa, uma vez que lhe as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus dá à autoridade o título de missão ou de prova quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer. Os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizestes dessa autoridade? Que mal detivestes? Que progresso fizestes? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada institui diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o seu superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá: melhor ainda que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez aos outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor. O Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento.
Sua crença o guia em sua conduta, age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé. E a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, eu tentei resumir aqui um pouquinho pelo que eu entendi, pelos meus apanhados, e vamos lá partilhar. A vida na Terra é um iminente transitório. Por longa que pareça determinada existência, seu término é uma certeza. A experiência terrena é como um estágio de aprendizado. E já no texto nos fala, né? Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Na questão 814 do Livro dos Espíritos, tem assim, ó, provas da riqueza e da miséria. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e às outras a miséria? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis, os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. A posição elevada neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, Jesus disse: Eu vos digo, em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. O primeiro juiz que possuímos é a nossa consciência. Não nos esqueçamos dela em todos os momentos de nossas vidas. Ela é a voz silenciosa que nos fala no íntimo, mostrando o caminho a seguir. Para a gente, tem uma hora que na nossa vida nós somos comandados e tem uma hora que nós podemos ser quem comanda, né? Então, a nossa consciência tem que estar sempre atento, né, nessas horas. Façamos a nossa parte para que, diante de todos, sejamos aquela gotinha de diferença. Segundo falava Madre Teresa de Calcutá, posso ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano ficaria menor. E também não podemos jamais nos esquecermos da lei da causa e efeito. Nunca nada fica impune. E qual é o verdadeiro espírita dentro de todo esse tema que eu li? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua formação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça por desprender-se dele e sempre o consegue quando tem firme à vontade. Seria essa a minha contribuição de hoje.